E aí, turma, tudo bom? Vamos continuar analisando o nosso círculo trigonométrico, com mais algumas informações. Vou começar colocando um arco aqui, que é um arco, vou colocar valor agora, vou supor 20 graus. Como é que se encontra o seno de 20 graus? Onde o nosso arco termina, sempre onde ele termina aqui no extremo, eu jogo no eixo dos senos. Se eu quero encontrar seno, eu jogo onde termina no eixo dos senos. Vou jogar este tamanhozinho aqui, é seno de 20 graus aqui. Para a gente fazer uma comparação, lembre que o nosso raio sempre vale 1. Se fosse aqui a metade, seria meio. Isso aqui é menos que meio. Existe uma tabela trigonométrica, ou você pode colocar na calculadora científica e procurar quanto é que é seno de 20. Vai dar 0,34 aproximadamente, tá? 0,34. Bom, e se eu coloco um arco maior? Vamos colocar aqui 75 graus. Como é que se encontra o seno de 75 graus? Seno, você vê onde o arco termina, joga no eixo dos senos. Esse tamanho enorme aqui, ó, é o nosso seno de 75. Repara que ele está bem perto de 1. Se você colocar na calculadora científica quanto é que é seno de 75, vai dar 0,96 aproximadamente, onde ele é bem maior. Bom, vamos fazer algumas comparações aqui. Seno de 20 é menor que seno de 75? Sim. Olha o tamanho de seno de 20. Olha o tamanhozão do 75 aqui. Sim, é menor. Então, posso concluir que seno de 25 é menor que seno de 50? Posso. Seno de 25 está mais ou menos por aqui, ia ser esse tamanho aqui. E seno de 50 ia ser maior. Então, posso concluir que sempre um seno de um ângulo menor é menor que o seno de um ângulo maior? Nem sempre. Outra dúvida que alguns têm, se o meu seno aqui, o ângulo dobrou, o valor dobra? Por exemplo, será que seno de 50 é o dobro de seno de 25? Também não, para que seno não é uma coisa linear. Ou seja, se dobrou um, vai dobrar outro. Isso não acontece no seno, nem em cosseno, nem em tangente. Vamos fazer uma comparação, vamos entender, por exemplo, quanto é que é seno de 30? A gente sabe que é meio. Se eu dobrasse, então, seno de 60 ia dobrar, ia ser 1. Seno de 60 não é 1, é raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente, aqui tem que ser aproximadamente 0,86. Então, repara que se você dobra o ângulo, o valor do seno não dobra, nem cosseno, nem tangente. Bom, vamos continuar com a pergunta aqui. Será que seno de 100 é menor que seno de 160? Ou a análise que alguns fazem. Quando o seno é um ângulo menor, ele é menor que seno de um ângulo maior. Então, como o seno aqui é menor, ele vai ser menor. Isso é falso. Vamos procurar entender? Não é bom decorar, é bom analisar tudo no círculo trigonométrico. Aprender a trabalhar com esse círculo aqui vai ser muito útil para a gente. Vamos colocar 100 graus aqui, fica mais ou menos aqui, ó, 100 graus. O que seria seno de 100 graus? Você joga onde o arco termina, no eixo dos senos. Vamos jogar aqui, ó. Está aqui esse tamanho todo enorme aqui, ó, é seno de 100 graus. 160, onde é que fica 160? É um arco bem grandão, vai ficar mais ou menos até aqui. Olha, o arco de 160 vai estar aqui, nosso 160. E o seno dele? Você pega onde o arco termina e vai até o eixo dos senos. Está aqui, esse tamanhozinho aqui é seno de 160. Vamos comparar quem é maior, quem é menor. Seno de 100 está quase sendo 1. Seno de 160 é bem menor do que meio. Então, seno de 100 é bem maior. Aqui está errado. Vamos tirar a desigualdade aqui e colocar a correta. É maior. Continuar com as observações. Será que seno de 160 é igual a seno de 20? Será que é igual? Isso aqui azul é o valor do seno de 160 e o de 20. Repara que esse arco que está faltando aqui é 20. Eu vou colocar então com o mesmo tamanho aqui, um arco aqui, que eu estou chamando de 20. Como é que se encontra o seno? Joga aqui. Ele tem o mesmo tamanho. Então, e repara que os dois são positivos. Em cima é positivo, aqui embaixo seria negativo. Os dois são positivos. Então, o seno de 20, que é 0,34, e o seno de 160 também é 0,34. Isso aqui é verdadeiro. Outra pergunta.
Será que seno de 30 é igual a seno de 150? Vamos supor mais ou menos aqui 30 graus e o 150 aqui. Reparem vocês que de 150 para completar 180 falta 30. Aqui eu tenho o mesmo 30, o mesmo tamanho. Para que o tamanho aqui é o mesmo. Resumindo, quanto é que é seno de 30? É esse pedaço aqui que eu vou colocar na cor verde. E o seno de 150 é a mesma coisa. Isso aqui também é verdade. Eu posso falar agora que seno de qualquer ângulo é igual a seno de 180 menos ele, se o nosso ângulo for um entre 0 e 90, sim. Então quer dizer que seno de 30 é igual a seno de 150, sim. Vou entender? Se o meu ângulo for 30, quanto é que é 180 menos 30? 150. Então seno de 30 é igual a seno de 150, sim. Vamos colocar o valor? Se aqui fosse 10, seno de 10 é igual a seno de 170, sim. Se aqui for 20, seno de 20 é igual a seno de 160? Olha aqui, é perfeito. Está aqui. Eu tenho que decorar isso? Ajuda. É bom saber que seno de um ângulo é igual a seno do seu suplemento. E o que é suplemento? Suplemento é o pedaço que completa 180. E para que 30 mais 150, 180. E para que 20 mais 160, 180. São ângulos suplementares. Então, espera aí. Quer dizer que seno de um ângulo é sempre igual ao seno do seu suplemento. Perfeitamente. Lembra que a gente viu na nossa última questão, nossa última aula, que o seno é igual ao cosseno do complemento. Não confundir complemento com suplemento. Complemento é para dar 90, suplemento para dar 180. Mas se você não quiser decorar, não precisa. Analise o círculo trigonométrico, é muito mais importante. Amigos, um abraço e até a próxima.